Tá? Com o doutor André Almeida esta manhã, depois da queda da Argentina, o desabamento das torres argentinas lá no Catar, a gente está na expectativa dessa vitória de amanhã da seleção brasileira. Brasil! Bom dia, doutor André Almeida. Pois é, Dilson, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes. Aqui em Doha, no Catar, são 12h41 minutos dessa tarde de 22 de novembro. Estou aqui me preparando para ir para a coletiva de imprensa oficial da FIFA. Essa coletiva de imprensa acontecerá agora às 3h30 no Centro de Convenções Nacional de Doha, no Catar, onde estarão presentes o técnico Tite e o zagueiro Thiago Silva, que será o capitão da seleção brasileira no jogo de amanhã. Como você sabe, é uma coletiva de imprensa muito importante, muita gente, imprensa do mundo todo. Eu espero ter a oportunidade de fazer uma pergunta. Sei que a coisa não vai ser fácil, mas estamos lá, estaremos lá. Inclusive, fica aberto a você e aos colegas aí para sugestões. Queria fazer, se tiver uma oportunidade, fazer uma pergunta fora da caixa, uma pergunta que fugisse do jargão futebolístico. Estou aqui pensando, estou aqui amadurecendo essa ideia e você fique aí à vontade para mandar sugestões. Doutor André, como é que foi aí a repercussão nos meios jornalísticos da derrota da Argentina para a Arábia Saudita, que foi ontem aqui a sensação do dia, da tarde, da noite aqui, se falou mais do que o Covid, porque ontem aqui uma informação para o senhor que é médico, ontem a Anvisa já determinou que em aeroportos e aviões já são obrigatórios, voltou a ser obrigatório o uso de máscara. A recomendação é que todos usem máscara, que mais de 50% dos testes de Covid estão dando positivo no Brasil. Não sei como é que está aí no Catar, com a repercussão aí, mas como a gente está falando do futebol, e aí acredito que só se fala mesmo hoje nessa derrota da Argentina. A repercussão foi muito grande. O que é que chamou a atenção? Chamou a atenção que os brasileiros todos, com algumas raras exceções, entre eles eu, torcendo contra a Argentina. Aí você me pergunta, mas André, por que você está a favor da Argentina? Porque eu sou um fã incondicional do bom futebol. E eu sou um fã do jogador Messi. Eu acho que seria uma tremenda injustiça para Messi por tudo que ele fez para o futebol mundial, que ele saísse da Copa, da última Copa que ele está disputando, de uma forma tão melancólica, se porventura se despedir ainda na primeira fase. Por conta disso, eu não torço contra a Argentina, pelo contrário, se não der o Brasil, eu vou torcer para a Argentina, não pela Argentina em si, mas para uma homenagem a um jogador que fez muito pelo futebol, que me deu muitas alegrias assistindo jogar pelo Barcelona. Então, mais do que aconteceu ontem aqui, assim que terminou o jogo, eu assisti na televisão, eu não fui para o estádio, eu saí, e a quantidade de árabes na rua, e árabes fazendo, entre aspas, tretas com os argentinos, Dilson, foi uma coisa absurda. E eu pensando comigo, Jesus, esses caras não sabem com quem está mexendo. Mas foram provocações abusivas dos árabes, com a bandeira da Arábia Saudita em cima dos argentinos saindo do jogo. Os argentinos, com as caras deste tamanho, e eu imaginando, vão reagir. Porque se os brasileiros fizessem com a Argentina 1/5 do que os árabes fizeram ontem, a confusão estava formada. Mas ontem eu tive a convicção que os argentinos eles podem ser arrogantes, e são, mas não são burros, porque eles não enfrentaram os árabes aqui no Oriente Médio, aqui na terra muçulmana. Então eles aceitaram as provocações, deram aquela risadinha de canto de boca e saíam. Mas em relação ao jogo em si, isso não é fato inédito na Copa do Mundo. E você acompanhou muito isso. Então nós temos vários exemplos
Desde lá, em 1950, quando os Estados Unidos venceu a poderosa Inglaterra por 1-0 aí no estádio da Independência, em Belo Horizonte, passando por 1996, quando a Coreia do Norte, venceu a poderosa Itália por 1-0, e aí seguiu com a África, em 2010, a África do Sul, na sua estreia, vencendo a campeã França por 2-1. E vocês lembram, em 2018, há 4 anos atrás, eu estava lá, a Coreia do Sul vencendo e eliminando a Alemanha, poderosa Alemanha, por 2-0. Então, zebras em Copa do Mundo sempre aconteceram. E ontem foi mais uma zebra poderosa, eu não imaginava. Mas é para lembrar para todos que futebol não se ganha antes de jogar. A Argentina e os argentinos, os argentinos chegaram aqui em Doha como pretensos campeões do mundo. A festa que eu vi eles fazendo antes do jogo, aqui no Mercado Central de Doha, que é onde as torcidas se reúnem, foi uma coisa exuberante. Eu coloquei no meu canal do YouTube a festa, inúmeras bandeiras, cânticos, muita festa. Antes do jogo. Cantaram vitória antes do jogo, e no futebol atual isso nunca existiu, na verdade, Edilson. Bom, hoje o Tite dá essa coletiva, possivelmente não dê a escalação, mas aqui já se comenta que Vini é coisa certa na escalação. Essa foi mais uma surpresa. Ele tirou, parece que ele vai realmente, ele não confirmou ainda, mas tudo indica que ele vai tirar o Fred, vai colocar o Vini, recuar um pouco o Paquetá e vai jogar com o Rafinha, Neymar, o Richarlison e o Vini na frente. O meio de campo com Casemiro e Paquetá. E não vai jogar, não deve jogar o Daniel Alves. Então, quando ele fez essa mudança, ele não vai deixar não deixaria o Daniel Alves, que avança muito, ele vai ficar mais com o Danilo, mais retraído. E os laterais, como os pontas são muito agudos, são abertos, pela direita o Rafinha e pela esquerda o Vini Júnior, ele vai jogar com o Danilo e o Alex. Tem o Alex Telles e o Alexandro, que eles vão fechar pelo meio, dando apoio no meio. E segurando a defesa, porque o meio de campo é um meio de campo que vai ficar sobrecarregado para o Casemiro. O Paquetá já jogou no Flamengo nessa posição de segundo homem de meio de campo, mas hoje, na Inglaterra, e até o ano passado, quando jogava na França, que ele jogava no Lyon, ele jogava mais avançado. Então, ele vai precisar se readaptar para não haver uma sobrecarga no meio de campo e isso trazer problemas para a gente. Hoje o Tite deve dar mais ou menos a linha mestra, né? Não creio que ele escale o time hoje, vai deixar para escalar a véspera do jogo, mas a gente já sabe mais ou menos qual a intenção dele. E o clima para o jogo, acredito que não poderia ser o melhor possível. Eu acho que a gente vai começando a entender como funciona uma Copa do Mundo a partir da vitória da Arábia Saudita, né? Que foi o primeiro, aliás, o segundo sinal de que em Copa do Mundo nem sempre o melhor vence. É uma competição de mata-mata. A partir daí é que a gente começa a entender que mesmo a gente tendo uma seleção tecnicamente boa, a gente não pode confiar só nessa técnica. O Brasil precisa de volume de jogo, de velocidades para enfrentar os seus adversários. Essa é uma Copa da velocidade. Não sei se é assim que você está vendo aí no Catar, doutor André. Eu vejo que é isso sim, e como toda a Copa do Mundo, é tiro curto, né, disso. Então, assim, um erro pode ser fatal. Você lembra, 4 anos atrás, o erro do nosso meio de campo contra a Bélgica, tomamos aquele gol de contra-ataque do De Bruyne, depois tomamos o segundo gol e não teve como recuperar. Então, quando é um campeonato de pontos corridos, você perde o jogo aqui, você recupera lá adiante. Copa do Mundo, não. Mas o que vimos hoje é isso aqui, os franceses eufóricos, com os 4-1 de ontem, os ingleses eufóricos, com os 6-2 contra esqueci contra quem foi aqui agora, mas um placar de 6-2 que a Inglaterra deu. Agora os argentinos muito emburrados e os árabes eufóricos. Então isso serve de lição. Essa primeira partida contra a Sérvia é um time bom,
depois teremos a Suíça, que é um time maduro, e depois os Camarões, a equipe de Camarões. Então, muita atenção, muito cuidado, não pode errar, a margem de erro é muito pequena, e se tiver oportunidade, tem que matar, para não acontecer o que aconteceu com o Senegal, que perdeu 2 ou 3 boas oportunidades contra a Holanda, e em Copa do Mundo, se você não matar o grande, você morre. E a Holanda matou o Senegal. Doutor André, muito obrigado pela participação aí, também no oferecimento do Centro Cardiológico que leva o seu nome, viu? Um bom dia de trabalho e algo mais, aproveito para falar aqui para o nosso Bom Dia Feira. Muito obrigado, Dilson, mais uma vez, experiências enriquecedoras. Eu acho que essa experiência de hoje, de participar da coletiva oficial de imprensa da FIFA, vai ser uma experiência muito boa. Já fiz contato aqui com algumas pessoas que eu não imaginava, mas fiz contato com o Pedro Bassan, que é da Rede Globo, que foi quem me orientou onde chegar, porque não estava muito claro onde seria a coletiva de imprensa. Falei com o Ulisses Guedes, que é um cinegrafista da Rede Globo também, que está conosco aqui, e foi quem me orientou quais os caminhos para chegar no centro de convenções, que eu não sabia direito onde era. E aí nós vamos aumentando os nossos laços e o nosso network, e a vida é isso, é você ajudando os outros, você sendo ajudado e fazendo de tudo para que possamos ampliar os nossos laços e as nossas amizades. Agradeço a você mais uma vez, um grande abraço a todos, em nome do Centro de Cardiologia André Almeida, onde pode se fazer todos os exames de alta qualidade na cardiologia, de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite, aí em Feira de Santana. Você sempre tem 1, 2, 3, 4, 5 cardiologistas para atender bem a você e a sua família. Bom, pelo menos os brasileiros estão aí perto do senhor aí, tem um cardiologista ao lado, né? Além do jornalista que é, além do cardiologista que é de fama internacional, nós temos também um jornalista já se tornando famoso internacionalmente. Obrigado, Dias. Estou aguardando aqui um contato que o assessor de imprensa da CBF pediu para adiar um pouco para depois do primeiro jogo, um contato com o Rodrigo Lasmar. O Rodrigo Lasmar é o atual médico ortopedista titular da seleção brasileira, e eu queria ter uma conversa com ele, como colega e também como radialista, como colega médico e também como radialista. Expliquei qual era a nossa pauta. Ele pediu para deixar para depois do primeiro jogo, que estão muito tensos ainda. Deixa passar o primeiro momento, depois vou sentar para conversar com ele e eu darei notícia para você. Bom dia aqui, boa tarde aí no Catar. André Almeida. Muito obrigado, bom dia para vocês, saúde, paz e se cuidem. Eu não deixei de usar máscara, viajei de máscara e recomendo que continue usando máscara. E o uso da vacina também é importante nesse momento ainda. Muito obrigado, um bom dia para vocês. Bom, e agora do apartamento de André Almeida nós vamos para